Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura e o nosso conteúdo de hoje é o trovadorismo. Vocês lembram que na aula passada nós fizemos uma breve introdução sobre esse conteúdo e hoje nós vamos continuar estudando de uma forma mais aprofundada, tá certo? Mas antes disso, eu vou começar a aula com o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Aproveitando que hoje é dia dos namorados, então vamos começar a aula nesse clima romântico com esse texto, esse lindo texto de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius de Moraes. E aí, só relembrando com vocês, na última aula, nós estudamos o conteúdo que diz respeito ao trovadorismo, constante nas páginas 33 a 35 do livro integrado, da apostila de vocês. E eu pedi que vocês resolvessem em casa essa atividade da página 35 do livro de vocês, da apostila, tá certo? Então, nós vamos começar com essa correção da atividade que vocês fizeram em casa. Essa atividade aí da página 35, que começa com esse texto proposto por Cecília Meirelles, intitulado de Canção. E aí, como vocês já fizeram a leitura desse texto durante a resolução da atividade, nós vamos passar para o próximo slide para ganhar tempo da nossa aula, ok? E a primeira questão sobre esse texto pede o seguinte: a quem o eu lírico se dirige no poema? Então, o eu lírico dirige-se à pessoa amada. Mas o enunciado está pedindo para você comprovar sua afirmativa com um verso retirado do texto. Então, nós podemos retirar, por exemplo, o verso apressa-te, amor, que amanhã eu morro. Esse pode ser o verso que comprova, não é? Que o eu lírico dirige-se à pessoa amada. Então, nós observamos aqui que tanto o pronome ti quanto o vocativo amor marcam o interlocutor do eu lírico. Na segunda questão, o eu lírico busca, ao longo do poema, convencer a pessoa amada a ficar próxima dele. Que argumento principal utiliza para alcançar seu objetivo? Então, ele diz que não se deve confiar no tempo, pois a morte chega e não é mais possível ver ou escutar a pessoa que se ama, nem falar com ela. Na terceira questão, não há, no poema, uma descrição objetiva do espaço, mas há pistas que indicam em que espaço o ser amado se esconde. Que espaço seria esse? O espaço marinho, como comprova o uso de palavras como nácar, em uma referência às conchas, e anêmona, em uma referência ao animal marinho. Na quarta questão, no poema, há estruturas que se repetem em todas as estrofes. Que estruturas são essas? E aí, o fato de cada estrofe ser composta de 5 versos e apresentar rimas entre o terceiro e o quinto versos são essa estrutura que se repete, não é? Então, além disso, nos 2 últimos versos de cada estrofe, muda apenas a última palavra de estrofe para estrofe.
Na quinta questão, você conhece outros poemas em que há repetição de alguns versos? Quais? Então, essa é uma questão pessoal que vai depender muito do que vocês responderam, da experiência pessoal de vocês com a leitura de poemas e que eu vou observar quando eu receber as atividades de vocês pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, ok? Na sexta questão, na Idade Média Europeia, muitos poemas eram escritos na forma de cantiga, para serem recitados com acompanhamento musical. A temática era amorosa e havia intensificação dos sentimentos. Você identifica no poema de Cecília Meirelles, escrito no século XX, alguns desses elementos? Quais? Então, o esperado é que vocês apontem que sim, visto que o título do poema já oferece a indicação de que dialoga com a musicalidade. O título do texto é Canção. Também há a presença de um refrão, recurso típico dos poemas cantados, além da temática amorosa exacerbada que indica a chegada da morte se não houver a presença do amado. E aí, corrigida a atividade por completo, foi uma atividade bem simples, bem curta, né? Nós vamos iniciar uma abordagem mais aprofundada do trovadorismo com dois objetivos: reconhecer os principais aspectos da literatura na Idade Média em Portugal e identificar características trovadorescas em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, que são as principais formas poéticas desse momento, do trovadorismo, da Idade Média, ok? Então, gente, esse conteúdo, trovadorismo, que vai ser abordado na aula de hoje, ele está presente nas páginas 35 a 40 do livro de vocês. Então, quem quiser acompanhar pela apostila, ótimo. Quem preferir acompanhar primeiro pelos slides e depois ir à apostila, também pode ser. Agora, o que vocês não podem deixar de fazer, em hipótese alguma, é a leitura completa do conteúdo, da teoria presente nessas páginas 35 a 40, ok? Qualquer dúvida durante a explicação, anotem aí e me procurem pelo WhatsApp, que eu estarei à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá. O trovadorismo é um período literário compreendido entre os anos 476 a 1453. Esses anos, eles compreendem o que a gente chama de Idade Média, tá certo? Então, é um período que coincide com a queda do Império Romano do Ocidente, e aí a queda do Império Romano do Ocidente é considerada o marco inicial da Idade Média, e o domínio de Constantinopla pelos turcos, que é um outro fato histórico importante desse período, acontecido em 1453, é o marco final. Então, a queda do Império Romano do Ocidente, ocorrido no ano 476, é o marco inicial da Idade Média. E o domínio de Constantinopla pelos turcos, ocorrido em 1453, é o marco final da Idade Média. Então, no século XII, a Europa vivia o feudalismo. E é exatamente nesse século XII que nós começamos aproximadamente esse período trovadoresco, não é? O período do trovadorismo, tá certo? Então, no século XII, a Europa vivia o feudalismo. E o que era o feudalismo? Aí vocês vão recorrer ao conhecimento que vocês têm lá da história, né? Da disciplina de história, do componente curricular história, para ajudar vocês nessa compreensão sobre o feudalismo, tá certo? E no estudo da literatura,
essa recorrência a conhecimentos de outras disciplinas é sempre válido e é sempre necessário, tá certo? Então, o feudalismo era um sistema político de poder descentralizado, fragmentado entre os senhores feudais. Então, esse poder era descentralizado e distribuído entre os senhores feudais. Então, existia a figura do sucerano principal, que era o rei, e era o rei que concedia um feudo a membros da nobreza. E uma vez esses membros da nobreza recebendo esse benefício do feudo, eles se tornavam senhores feudais. Não é? É evidente que eles, a partir deste momento que recebiam esse benefício do feudo, ficavam subordinados ao sucerano principal, que era o rei. Tá certo? Então, a sociedade era rigidamente hierarquizada. A começar por essa hierarquia, não é? Onde os membros da nobreza, os senhores feudais, eram subordinados ao rei, que era o sucerano principal, e dentro do feudo também existia essa hierarquia, onde o senhor feudal, não é? Era o sucerano do feudo, e os servos daquele feudo eram os subordinados ao senhor feudal, a esse sucerano, né? É o que a gente chama de vassalo. Sucerano é aquele que está na posição de administração, né? De poder de resolução sobre o feudo, e o vassalo é aquele servo, é aquele que está numa posição inferior, tá certo? Então, só para recapitular e vocês memorizarem. Sucerano é o superior do feudo e o servo, que a gente chama de vassalo, é o que está numa posição mais inferior, ok? Então, veja bem, as terras dos feudos eram cultivadas pelos servos, né? Então, os servos estavam ali no feudo cultivando as terras, mas para que eles tivessem direito a esse cultivo, eles pagavam tributos aos senhores feudais, tá certo? Em troca de quê? Das condições mínimas de subsistência. A primeira era plantar, era cultivar produtos, produzir, né? na terra desse feudo. E depois ser protegido em caso de guerras, tá certo? Então, na Alta Idade Média, passaram a acontecer feiras. Então, o que foi a Alta Idade Média? Foi um momento em que, durante a Idade Média, aconteceu uma grande produção de produtos, né? Uma grande produção de produtos que precisavam escoar, que precisavam ser vendidos. Então, eram muitos produtos. E aí, para fazer com que esses produtos escoassem do feudo, saíssem do feudo, fossem vendidos, criaram feiras, né? E aí nessas feiras os artesãos comercializavam seus produtos e o público podia assistir a apresentações artísticas. Que apresentações artísticas eram essas? Os jograis, as encenações teatrais e os trovadores. Mais adiante, nós vamos perceber que os jograis eram performances poéticas, né? Os jograis eram poetas que faziam recitais na feira. Só que os jograis eram poetas mais simples, porque eles não eram compositores. Eles recitavam textos, poemas de outros autores, né? E os trovadores são poetas também. Só que eles são poetas chamados de compositores, porque eles recitavam os poemas que eles mesmos criavam. Tá certo? Então, existe essa diferença também entre jograis e trovadores. Os dois são poetas. Porém, o jogral é um poeta que não compõe. Ele recita textos de outros poetas. E o trovador recita os trechos que ele mesmo produz. Tá certo? Os trovadores eram poetas que estavam também mais ligados ao espaço palaciano, né?
estava inserido mais no meio da nobreza. E os jograis estavam inseridos mais no meio do povo, tá certo? Nas aldeias, enfim. Então, as artes, nesse período, estiveram nas mãos da Igreja Católica, tá certo? Especificamente nos mosteiros, porque nem todo mundo era letrado, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever, nem todo mundo tinha acesso, né, a esse conhecimento de alfabetização. Então, como os religiosos eram uma classe que tinha acesso ao estudo, que sabiam ler, que sabiam escrever, então eles eram os responsáveis nos mosteiros por preservar, por cuidar das artes, né? Principalmente da literatura, principalmente dos textos que eram produzidos naquele momento. Então, surgiu na Idade Média, considerado o primeiro período literário de língua portuguesa, o trovadorismo, tá certo? Então, nós estamos aqui situados no primeiro período literário de língua portuguesa, tá? Que aconteceu durante a Idade Média e que nós chamamos de trovadorismo. Então, apesar de ser o primeiro período literário de língua portuguesa, os textos produzidos nesse período do trovadorismo eram escritos, ou melhor, eram produzidos, né, porque não necessariamente eles eram criados para ser escritos, porque a literatura nesse momento ela tinha uma força oral muito grande, então ela era produzida e transmitida e recitada e apresentada pela oralidade predominantemente, né, muito mais do que pela escrita. Então, nesse período, a literatura de língua portuguesa produzida não era produzida com a língua portuguesa que nós conhecemos hoje, né? Nós não estamos aqui falando de uma língua portuguesa moderna. Lembrem, nós estamos no contexto da Idade Média. E lá na Idade Média, os textos literários produzidos durante o trovadorismo eram produzidos em galego-português. O galego-português era a língua da época, né? Então, por uma questão política, o galego-português era mais ou menos a junção entre o espanhol e o português, tá certo? Quando nós tivermos a oportunidade de acessar uma cantiga trovadoresca no seu formato original, nós vamos perceber essa semelhança do português com o espanhol, né? Que no caso aqui é o galego. Galego, e por que chamava galego e não espanhol? Porque nessa época a região da Espanha era chamada de Galícia. Então, a língua oficial da Galícia era o galego, né? E a língua de Portugal, da região onde hoje é Portugal, era o português. Quando junta essas duas línguas, aí fica denominado de galego-português, tá certo? Então, a gente vai perceber nas cantigas trovadorescas essa mistura, essa aproximação do português com o espanhol em determinadas expressões, em determinadas palavras dessas cantigas trovadorescas, tá certo? Então, só para a gente entender esse início de análise da literatura do trovadorismo, nós vamos encontrar essa denominação para a língua utilizada naquele período, que era o galego-português. Ok? Então, a produção literária escrita desse período era feita pelos trovadores, que eram poetas que compunham essas poesias, essas cantigas, né? Então, esses textos eram feitos para serem cantados e ou recitados. Então, não necessariamente esses textos eram escritos. Porque, como eu falei anteriormente, a literatura desse momento, a literatura do trovadorismo, era uma literatura mais voltada para a oralidade. Exatamente porque nem todo mundo dominava o conhecimento da escrita. Então,
eram textos para serem cantados, para serem recitados. E aí, essa poesia oral, que nasce desses textos cantados ou recitados, era acompanhada de música, também para chamar a atenção, né, do espectador, do leitor, do ouvinte. Era uma forma de atrair a atenção do público. Então, além dessa poesia oral ser acompanhada de música, ela era interpretada por trovadores, ela era recitada por trovadores, ou então por músicos, né, na ausência dos trovadores, por músicos ou também por menestréis, tá certo? Então, essas cantigas trovadorescas eram transmitidas oralmente. E a gente já dá para entender que as cantigas eram poesias, mas elas eram chamadas de cantigas exatamente por essa aproximação da música, através do acompanhamento, né, musical durante o recital, durante a interpretação, e também pelo fato de alguns músicos fazerem essas transmissões, tá certo? Então, nós temos aqui, nesse slide, a primeira cantiga trovadoresca. Aqui é o primeiro texto escrito em galego-português, tá certo? Então, eu coloquei nesse slide aqui o texto no seu formato original, né? Escrito em galego-português, tá certo? Esse texto é a Cantiga da Ribeirinha. Esse é o título do texto. A Cantiga da Ribeirinha, né? Que equivale mais ou menos a dizer que é a poesia da Ribeirinha, ou a poesia para a Ribeirinha. E quem era essa Ribeirinha? Essa Ribeirinha era uma mulher pela qual o autor do texto se apaixonou, e o autor do texto é Paio Soares de Taveiroz, e aí ele vai escrever esse texto para ela. Só que ele não revela quem é essa mulher, né? Que se chamava Maria Ribeiro. E por que ele não revela? Porque era costume dos trovadores da época não revelar a identidade das musas, né? Das mulheres para quem eles escreviam. E por que eles não revelavam? Não se sabe ao certo, mas talvez por um de dois motivos. Quais motivos? Ou porque essa mulher era de uma classe social diferente da do poeta, da do trovador, né? Da da pessoa que fez o texto, que a gente chama de trovador, de poeta, ou então porque ela já era comprometida, ela já era casada, ela já era noiva, tá certo? Então, por um desses dois motivos, a identidade da mulher não era revelada. Então, qual era a estratégia de manter em sigilo a identidade dessa mulher? Fazer o que ele fez no título aqui, Cantiga da Ribeirinha. Ora, se o nome dela era Maria Ribeiro, então ele pega o sobrenome dela, coloca no diminutivo e é uma forma de disfarçar, é uma forma de manter o sigilo sobre quem é essa mulher para quem ele está escrevendo. Vocês devem pausar o vídeo e tentar fazer a leitura desse texto em voz alta, tá certo? Pausem o vídeo e façam essa experiência de leitura. Eu vou ficar aqui aguardando, ok? E aí, leram? Muito bem. Nessa experiência de leitura, né, nessa primeira experiência de leitura de um texto do trovadorismo escrito em galego-português, vocês devem ter percebido a mistura, a aproximação do português com o espanhol, né? Talvez por isso vocês tenham sentido um pouco de dificuldade para compreender o que está sendo dito no texto. E é exatamente por conta dessa dificuldade que eu resolvi trazer também a tradução da Cantiga da Ribeirinha, tá certo? E aí eu estou trazendo essa tradução porque, como esse é o nosso primeiro contato com o texto medieval, com o texto do trovadorismo, facilita para vocês essa compreensão do que foi dito lá no texto original. Tá certo? Mas é importante também que vocês continuem, além da tradução,
se esforçando para entender um pouco mais sobre essa linguagem do galego-português para facilitar a compreensão de um texto numa situação em que a gente não tenha a tradução, tá certo? Então, na Cantiga da Ribeirinha, que é o primeiro texto escrito em galego-português, a tradução vai nos mostrar o seguinte: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar assim, porque morro por vós, e ai, minha senhora, de pele alva e faces rosadas. Quereis que vos descreva quando eu vos vi sem manto? Maldito dia em que me levantei e não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, venho sofrendo de um grande mal. E enquanto vós, filha de Dom Paio Moniz, julgais forçoso que eu vos cubra com a guarvaia, eu, minha senhora, de vós nunca recebi a coisa mais insignificante. Então, observem que na Cantiga da Ribeirinha, o eu lírico lamenta ter se apaixonado pela jovem depois de vê-la e considerá-la bela. A dama, para quem o eu lírico se refere, se dirige, ao ver do eu lírico, não corresponde ao seu amor e não lhe dá nenhum sinal de que poderia notá-lo. Então, essa falta de correspondência do amor dessa dama para com o eu lírico vai gerar sofrimento, não é? Então, esse procedimento devotado por parte do eu lírico à sua dama, mesmo que ela não dê esperanças de retribuição, é denominado vassalagem amorosa. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o fato de que, lá no início da aula, nós falamos sobre o feudalismo. E que lá no feudalismo existia uma hierarquia social. O sucerano estava acima do vassalo. O vassalo estava subordinado ao sucerano. Então, essa realidade política, social do feudalismo vai ser reproduzida aqui na poesia trovadoresca, na cantiga trovadoresca, tá certo? Por isso que foi importante resgatar esse conhecimento da história, para que vocês entendam por que é que os trovadores escreveram essas cantigas trovadorescas da forma que escreveram, sobre o que escreveram, tá certo? Então, nós podemos perceber que nesse sentido há uma reprodução das relações de poder entre sucerano e vassalo no plano da poesia amorosa. Ou seja, o eu lírico se coloca como um vassalo dessa mulher, dessa dama. É como se essa dama fosse o senhor da sua vida, a quem o eu lírico deve ser o servo, tá certo? A quem o eu lírico deve subserviência. Então, a expressão vassalagem amorosa nasce dessa relação com o feudalismo. Vassalo é o servo, não é? Do senhor feudal. Então, quando eu digo que existe num texto vassalagem amorosa, significa dizer que nesse texto o eu lírico se coloca como um vassalo, como um servo da mulher que ele ama. Ele dedica todo o seu amor, toda a sua atenção para essa mulher, mesmo que ela não corresponda. Tá certo? Ele se coloca numa posição inferior, de subordinação a essa mulher a quem ele dedica todo o seu amor. Tá certo? Então, na Cantiga da Ribeirinha, o eu lírico lamenta ter se apaixonado pela jovem depois de vê-la e considerá-la bela, tá certo? Então, aqui nesse slide, nós já estamos começando a compreender qual é a relação entre música e poesia lá no trovadorismo. Qual é a relação entre trovador e poeta lá no trovadorismo. Então, a dama, ao ver do eu lírico, não corresponde ao seu amor, não lhe dá nenhum sinal de que poderia notá-lo. E esse procedimento
repito, devotado por parte do eu lírico à sua dama, ainda que ela não dê esperanças de retribuição, é denominado vassalagem amorosa. Essa é uma informação muito importante que vocês precisam memorizar, que vocês precisam ter guardada consigo para que vocês possam, mais adiante, distinguir uma cantiga da outra, tá certo? Então perceba que, nesse sentido aí, há uma reprodução das relações de poder entre sucerano e vassalo no plano da poesia amorosa. E aí, no trovadorismo, a poesia e a música estavam intimamente ligadas. Com o passar do tempo, cada uma dessas atividades passou a ser exercida por um artista diferente. A cantiga, a poesia, a literatura foi evoluindo, né? Então foi surgindo aí uma necessidade de cada artista exercer um papel diferente. Então existia aquele artista que fazia só versos, existia aquele artista que fazia só música, não é? Existia o artista que fazia as duas coisas, versos e música. Então isso foi evoluindo e foram sendo criadas novas formas de produção, tá certo? Então, nós temos aí, no livro de vocês, um texto de Segismundo Spina que explica muito bem essa relação entre música e poesia, trovador e poeta. Esse texto está no livro de vocês, aí nas páginas 37 e 38, tá? A partir dessa leitura, vocês vão compreender melhor essa evolução. Então eu peço que vocês, mais uma vez, pausem o vídeo para fazer a leitura e depois a gente volta a discutir. Eu aguardo vocês, ok? Tudo bem? Leram? Gostaram da leitura? Então vamos discutir. Essas cantigas trovadorescas, elas podem ser divididas em líricas e satíricas. E aqui nós já estamos entrando na classificação, nas características dessas cantigas todas que foram produzidas lá durante o trovadorismo, durante a Idade Média, tá certo? É tanto que o título desse slide é Poesia Medieval Portuguesa 1. É também o título de um tópico lá do livro de vocês, que está presente aí a partir da página 35 até a página 40. Então, as cantigas trovadorescas, elas podem ser divididas em líricas e satíricas. Esses são os dois grandes grupos que reúnem todas as cantigas trovadorescas, tá certo? Então, as cantigas líricas, elas desenvolvem uma temática específica, que a gente vai já compreender qual é, e as cantigas satíricas também desenvolvem uma temática específica que a gente vai já conhecer. Agora, todas elas são escritas em galego-português, como eu já expliquei para vocês, tá certo? É uma língua que antecede esse português moderno que hoje nós dominamos, que hoje nós falamos, tá certo? Então, as cantigas líricas classificam-se como de amigo ou de amor, a depender da estrutura e do tema. Então, observem, nós começamos a dividir as cantigas em dois grupos, líricas e satíricas. Agora, nós vamos pegar cada um desses grupos e fazer mais uma divisão. Então, a gente pega as cantigas líricas e estas se dividem em mais dois tipos. Cantigas líricas de amigo ou cantigas líricas de amor. Qual é a diferença de uma para outra? A estrutura e o tema, tá certo? As cantigas satíricas, elas vão se subdividir também em outros dois grupos, que são as cantigas satíricas de escárnio e as cantigas satíricas de maldizer. As cantigas satíricas, como o próprio nome já diz, são cantigas que fazem crítica social, né? São cantigas que fazem uma certa transgressão, né, do que se espera de uma poesia. Mas qual é a diferença? O que é que diferencia a cantiga satírica de maldizer
e a cantiga satírica de escárnio. Também esse nível, esse grau de crítica presente no texto, esse grau de transgressão apresentado no texto, tá certo? Então, vamos avançar aqui na compreensão. Ah, Wagner, mas e as cantigas líricas? Se as satíricas fazem críticas, as cantigas líricas tematizam o quê? Sentimentos humanos. Amor, saudade, são os principais sentimentos expressos nessas cantigas, ok? Então, nas cantigas de amor, escritas por homens, o eu lírico é sempre masculino. Olha aí, a primeira característica da cantiga de amor para vocês saberem distinguir uma da outra. Então, o eu lírico da cantiga de amor é sempre o eu lírico masculino. E esse eu lírico masculino, ele é sempre devotado à mulher que ele ama. Ele obedece às regras do amor imposto por essa mulher. E esse amor é chamado de amor cortês, né? Por que é que a gente chama de amor cortês? O que é que caracteriza o amor cortês? Então, o amor cortês tinha como uma de suas principais regras a vassalagem amorosa. E o que é a vassalagem amorosa? É a presença de um eu lírico no texto, dedicando seu amor, sua subserviência, sua vida a uma mulher que ele ama e que ele chama de Senhor, reproduzindo aquela relação social lá do feudalismo, tá certo? Ele se coloca numa posição inferior, subserviente a essa mulher que ele ama. É isso que é o amor cortês, é isso que é a vassalagem amorosa. Então, o eu lírico, na cantiga de amor, ele comporta-se como um vassalo em relação à sua dama. O trovador deveria agir de forma paciente, humilde e fiel em relação a ela. E a mulher seria sempre a mais bela entre todas as outras. E por ela, o trovador deveria desprezar a posse de impérios, títulos de nobreza, grandes riquezas materiais. Tudo deveria ser desprezado em nome do amor que esse eu lírico sente por essa mulher. Então, tudo isso vai ser expresso na cantiga de amor. Tudo isso aqui que tem nesse slide é característica da cantiga lírica de amor. Agora, nós avançamos nesse estudo compreendendo esses 4 tópicos aqui, que também são muito importantes. O tema central dessas cantigas é o sofrimento amoroso do trovador pela dama idealizada e inalcançável, né? Inalcançável porque ela não corresponde a esse amor. Então, ela é chamada comumente na cantiga de amor de Minha Senhor. Vejam aí. Minha Senhor, a mesma forma respeitosa como os nobres eram chamados lá no feudo. Né? A mesma forma de chamar o senhor feudal, o eu lírico na cantiga de amor chama essa mulher, Minha Senhor, né? Em uma atitude respeitosa, em uma atitude humilde do eu lírico diante dessa mulher. Então, o amor cantado pelos trovadores é impossível de ser concretizado, ou por causa da diferença social entre o trovador e a dama, ou porque ela era casada. Por isso a necessidade de manter o nome da dama em sigilo. É o que eu expliquei para vocês no slide anterior, lá na cantiga da Ribeirinha, né? Então, o ambiente das cantigas de amor é requintado, pois representava a vida dos nobres. O ambiente vai ser um ambiente palaciano, né? Em meio à nobreza, em meio aos palácios, né? Então, a cantiga de amor apresentava uma estrutura formal mais complexa também, com poucas repetições e um vocabulário mais variado. Aqui nós temos um outro exemplo de cantiga de amor. Olha aqui, ele diz assim: ai, coitada de mim,
como vivo em grande preocupação por meu amado, de quem me afastei, muito demora o meu amado na guarda. Ai, coitada de mim, como vivo em grande desejo por meu amado, que demora e não vejo, muito demora o meu amado na guarda. Esse texto aqui é uma cantiga trovadoresca, porém, não é uma cantiga de amor. Por que não é uma cantiga de amor? Porque nós começamos a perceber no texto a primeira característica apresentada no slide anterior sobre a cantiga de amor dizia que o eu lírico era masculino. Nesse texto aqui, o eu lírico é feminino. Então, é a primeira diferença entre cantiga de amor e cantiga de amigo. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Então, é o caso aqui, tá certo? Então, aqui nós temos inicialmente uma cantiga de amor. E aí, esse eu lírico fala da ausência do ser amado, né? E ele chama esse ser amado de amigo. Olha aí o nome, cantiga de amigo. Essa cantiga não pode ser considerada de amor, pois o eu lírico é feminino. Ele diz assim, ó, como é que eu sei que o eu lírico é feminino? Porque ele diz lá, ai eu, coitada. Olha o feminino presente aí. Então, o eu lírico fala de si mesmo e de seu amado, chamando esse amado de amigo. Pode-se perceber que alguns versos se repetem. O primeiro, o terceiro, o quinto e o sexto, sempre na mesma posição. No segundo e no quarto versos, a estrutura é praticamente a mesma, com alteração de algumas palavras. A segunda estrofe repete a estrutura e grande parte das ideias da primeira, substituindo apenas o cuidado por desejo e a ideia de afastamento pela ideia de estar longe da vista. Então, esse paralelismo, que são essas repetições, facilitam a memorização e reiteram o sofrimento do eu lírico. Tá certo? Então, essa era uma estrutura que facilitava a memorização, e a memorização era muito importante durante o trovadorismo, porque a base de toda essa poesia era oral. Então, ela precisava ser passada, ser apresentada, ser recitada, ser aprendida apenas através da oralidade. Então, ela precisava também, para isso, desenvolver, ser construída numa estrutura que facilitasse essa memorização. Então, essa repetição toda, que a gente chama de paralelismo, ela tem esse objetivo: facilitar a memorização e também reforçar, reiterar o sofrimento do eu lírico. Então, assim como as cantigas de amor, as cantigas de amigo também eram escritas por homens. As mulheres não tinham acesso à educação. O papel social da mulher não previa a escrita de poesia. No entanto, o eu lírico dessas cantigas é feminino. Uma jovem do povo, camponesa, que lamenta a ausência de seu amado. E ela chama esse seu amado de amigo, que partiu para as guerras e ainda não voltou. Tá certo? Então ela fala da temática da saudade. Não é? A jovem sofre com saudade do amado e com medo de ser abandonada por ele. O ambiente dessas cantigas é o campo, e os interlocutores, não é, são os elementos da natureza. O eu lírico pergunta, por exemplo, às árvores, aos pássaros, às águas do rio, às águas do mar, onde está esse amigo? Onde está esse ser amado? Não é? Então a estrutura é mais simples, com refrão e paralelismo, tá certo? Que são as repetições que facilitam a memorização desses textos, tá certo? Então, gente, nós temos aqui um outro exemplo de cantiga, onde ele diz assim:
Ai, dona feia, fostes vos queixar, porque eu nunca vos louvei em minhas trovas, mas agora quero fazer uma canção, em que vos louvarei completamente. E vede como quero vos louvar, dona feia, velha e louca. Observem que a linguagem é mais fácil de ser compreendida. Por quê? Porque aqui também é uma tradução do texto original, da cantiga trovadoresca original, que foi escrita em galego-português. Aqui nós temos o português moderno, porque é uma tradução, tá certo? E aí eu fiz questão de trazer a tradução desses textos para facilitar a compreensão de vocês. Então, nesse texto aqui, essa canção trata de uma mulher que reclamou do fato de o trovador nunca falar dela em seus versos. Assim, essa cantiga se dirige a essa mulher, mas não para elogiá-la, e sim para insultá-la, para criticá-la. E aí, se o texto tem esse propósito de criticar alguém ou alguma coisa, nós vamos nos deparar, portanto, com uma cantiga de escárnio, de crítica. Essa canção não pode ser considerada de amor, nem de amigo, pois o eu lírico não fala de um ser amado. Ao contrário, ele fala de alguém que considera feia, velha e louca. Então, as cantigas de escárnio continham uma sátira construída de modo mais indireto. Quer dizer, o alvo da crítica, o alvo da ironia, não era revelado facilmente. Ela estava ali no texto envolvida por ambiguidades. Fazendo uso dessa ambiguidade, o poeta, o trovador, esconde a identidade, não é? Da pessoa que está sendo criticada, que está sendo ironizada, satirizada. Então ele não cita o nome dessa pessoa que é atingida pela crítica. Ok? E essa é uma característica da cantiga satírica de escárnio. A identidade da pessoa criticada não é revelada. As cantigas de maldizer apresentavam uma crítica direta. Quer dizer, a identidade da pessoa criticada era revelada no texto. A crítica era direta, a crítica era agressiva, com uma linguagem objetiva, com vocabulário grosseiro. Então percebam aqui as diferenças entre cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. As duas fazem crítica, sendo que a de escárnio faz uma crítica indireta e a de maldizer faz uma crítica direta, ok? Então, nessa cantiga aqui, ao invés de louvar as qualidades da dama, a mulher é descrita como feia, velha e louca. O nome da mulher não é citado, mas era de conhecimento do público da época. Então, os adjetivos usados para se referir a ela não deixam margem para ambiguidades. São diretos e grosseiros. Com essa explicação, nós encerramos a aula de hoje e eu recomendo a resolução da atividade que está presente nas páginas 38 e 39 do livro integrado, da apostila de vocês. Então resolvam e encaminhem para mim essa atividade até no máximo a próxima quinta-feira, tá certo? Agradeço pela atenção de todos, um forte abraço, muita saúde para vocês, estudem em casa e até a próxima!